Boa tarde a todos. Vou aproveitar que a sessão está suspensa para convidar o prefeito de Concórdia, senhor Rogério Pacheco, para que faça o convite para a abertura da 63º Jogos Abertos de Santa Catarina, que vai ocorrer nos dias 14 do 11 às 19h30, a abertura. Prefeito, fique à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o deputado Mauro de Nadal, cumprimentando Vossa Excelência, saúdo aqui a todos os deputados, deputadas que prestigiam essa sessão. Em nome da administração pública municipal do nosso município, quero aqui, deputado presidente, agradecer essa oportunidade de poder falar sobre esse grande evento que nós vamos realizar do dia 12 ao dia 23 desse mês de novembro, que é os Jogos Abertos, né? Vai ser realizado na nossa cidade, evento esse que iniciou em 1960 na cidade de Brusque e que deu essa oportunidade, né, para outros municípios poder sediar esse grande evento esportivo. E Concórdia está tendo a honra, então, nesse ano, né, de poder reunir lá mais de 6.000 atletas, dirigentes, que vão fazer com que toda essa programação, né, seja passada para o estado inteiro e também para o Brasil. Então, é um grande evento. Concórdia é uma cidade que, nesses longos anos, né, sempre teve uma relação muito forte com a prática do esporte, e agora, então, estamos tendo essa oportunidade, depois de 27 anos, de sediar, de mais uma vez, né, reeditar a realização dos Jogos do nosso município, uma cidade que cresceu muito, né, nos tornamos a segunda maior cidade do Grande Oeste Catarinense, somos reconhecidos como berço nacional do agronegócio, e também os números têm pautado, né, tudo isso que a gente tem feito, né, junto com toda a nossa equipe, com as lideranças que nos auxiliam. Está aqui o deputado Neudi Sareta, não vi o deputado Massoco ainda, mas e outras lideranças que nos auxiliam lá no sentido de enaltecer e procurar sempre alavancar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. E nesse tempo todo, então, uma cidade que se tornou uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Estamos entre as 5 melhores cidades do Brasil dentro do Índice de Desenvolvimento Urbano ligado à longevidade. Isso quer dizer que nós cuidamos da nossa terceira idade. Estamos entre as 10 cidades mais seguras de Santa Catarina. Isso é fruto do trabalho que nós fizemos em parceria, muito embora não seja responsabilidade do município, mas fizemos uma parceria forte com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e não só isso, né? Concórdia também tem se destacado na área da educação. Fomos a primeira cidade em Santa Catarina a receber o selo internacional de cidades educadoras. É um projeto que foi criado em Barcelona e que, de certa forma, nos possibilita hoje, né, a trocar experiências com mais de 500 cidades pelo mundo inteiro. E isso enaltece e faz com que a gente continue trabalhando, né, essa área da educação, que envolve outras áreas, envolve esporte, envolve cultura. E também Concórdia foi reconhecida como a melhor cidade do Brasil, das cidades até 100.000 habitantes, em governança, eficiência fiscal, transparência. Então, é uma gestão eficiente, é um trabalho que a gente vem fazendo a 4 mãos lá, e que agora, recentemente também, a Concórdia foi classificada entre as 10 cidades catarinenses mais competitivas do Brasil. E no esporte não é diferente, né? Concórdia tem uma relação muito forte, como eu falei no início, formamos muitos atletas. Concórdia é um celeiro hoje de grandes atletas em várias modalidades, atletismo, o Darlan Romani é um exemplo disso, o campeão mundial. Enfim, então é uma cidade que eu me sinto um prefeito privilegiado de estar hoje administrando esse município, e fazer com que esse legado que nós vamos deixar com relação aos Jogos Abertos, né, não pela colocação que Concórdia vai ficar dentro
dessa grande competição, mas sim o legado das novas estruturas que nós vamos disponibilizar para a sociedade concordiense, mas principalmente o legado que nós vamos deixar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, não tenho dúvida que será um evento marcante, que ficar marcado na história do nosso município. Por isso eu faço questão e agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui hoje para poder fazer esse convite a esse poder constituído, todos os deputados, deputadas que possam, de certa forma, prestigiar o nosso município do dia 12 ao dia 23 de novembro. Teremos então a realização dessa competição, que é a maior competição esportiva de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. Então, Concórdia, nesse período, estará lá, sendo a capital do esporte do nosso estado, e é por isso que, então, nós queremos mais uma vez agradecer essa oportunidade. Eu não sei se vai ser possível passar o vídeo que nós deixamos aqui, só para vocês terem um pouco da noção, do que Concórdia tem feito, e eu não tenho dúvida, será um dos maiores jogos abertos de todos os tempos, um grande espetáculo, e a gente espera que a sociedade catarinense possa participar. Como já falei, muitos atletas estarão lá, e essa relação que nós construímos de gestão eficiente, de muitas ações importantes, para nós é fechar com chave de ouro através desse grande evento que será os Jogos Abertos. Então, se for possível passar o vídeo, eu agradeço. O esporte nos apresenta campeões, heróis, histórias de superação que fazem nosso coração bater mais forte. Nossa linda cidade está preparada para ser a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Um povo que colhe em sua história o orgulho de suas conquistas e vitórias em várias modalidades esportivas. Temos condições técnicas, estruturais e muito mais calor humano e afeto para oferecer uma ótima receptividade a todos que aqui virão em busca de conquistas. Nossa cidade está preparada, pronta, entusiasmada para sediar esse grande evento. Estrutura é o que não falta. Mais de 20 praças esportivas prontas para receber grandes atletas e proporcionar aos torcedores grandes jogos. Alojamento com ótimas e grandes acomodações. Logística privilegiada. Nossos centros esportivos estão mais próximos, facilitando o deslocamento dos nossos atletas e comissão técnica. Concórdia está pronta para receber a grande família Jasper. Prefeitura de Concórdia. Por você, hoje. Era isso, presidente. Muito obrigado. Viva a Concórdia e viva os Jogos Abertos 2024. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimado prefeito Rogério, com certeza é um momento marcante do esporte catarinense, marcante para a cidade de Concórdia,
que cedia novamente, se não me engano pela terceira vez, né, os Jogos Abertos ao longo de sua história. Todas as edições anteriores realizadas na cidade foram marcantes, né, marcantes pela participação efetiva, pela participação da comunidade, pela organização. Com certeza, mais uma vez, Concórdia vai dar não só a sua hospitalidade, mas a sua infraestrutura, a sua disposição de receber os atletas catarinenses. Estamos felizes da realização desse evento, prefeito, juntamente com a Prefeitura, com a Fundação Estadual de Esporte, enfim, o Governo do Estado, todas as entidades envolvidas, mas principalmente quem vai estar lá fazendo o espetáculo, que é os nossos atletas, e certamente vamos estar prestigiando também. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Massoco. Boa tarde, presidente, demais deputados que nos acompanham aqui, saudar o nosso prefeito municipal, Rogério Pacheco, parabenizar pela coragem do enfrentamento de realizar os Jogos Abertos lá no município de Concórdia. Todos sabem o trabalho que dá, a dificuldade que se tem em organizar a equipe, organizar a estrutura, bem como também aqui eu quero deixar uma saudação muito especial ao governo do estado de Jorginho Melo, ao presidente da FESPORT, Freiberg, que tem também trabalhado muito e disponibilizado um bom recurso que vem ajudar. Agora, a gente sabe que os recursos não são suficientes, mas que o município está fazendo a parte dele, então parabenizar o prefeito, que eu tive a oportunidade por 2 vezes de ser vice-prefeito, e mesmo encerrando o mandato, o prefeito está realizando os Jogos Abertos, porque é o último ano de mandato do prefeito. Isso mostra a coragem e o quanto é importante para o município de Concórdia, porque vai não só movimentar os jogos, o esporte, mas vai trazer renda para o município, né? O comércio ficando mais forte, os hotéis vão ficar lotados. Então, parabéns, prefeito e toda a equipe. Obrigado. Obrigado. Pela ordem, deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, quero parabenizar ao prefeito Rogério Pacheco, né, pela sua coragem e pelo seu município, pelas belíssimas imagens que aqui vimos, né? E dizer de que o senhor é um homem de coragem realmente, e essa integração é fundamental para o estado de Santa Catarina e para movimentar também a nossa economia. Então quero parabenizá-lo pela organização, né, pela limpeza, pela ordem que a gente percebe lá no seu município. Obrigado. Fica aqui o nosso fraternal abraço e sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Prefeito, não tenho dúvida que será um belíssimo evento, até porque conheço Vossa Excelência, sei da organização de toda a sua equipe, sei do empenho que vocês todos estão oferecendo para realizar, para sediar esses jogos, que é a grande marca do esporte de Santa Catarina, os Jogos Abertos de Santa Catarina. E como ex-atleta, eu me sinto quase que na obrigação, depois do convite que Vossa Excelência formulou à presidência, de estar presente pelo menos na abertura, né, para relembrar os bons momentos, né, inclusive por Concórdia, já estive também por várias oportunidades jogando, e os Jogos Abertos de Santa Catarina por 5 oportunidades jogando vôlei nos Jogos Abertos, né? Então, viver esse momento da realização dos Jogos, para quem já passou pelas quadras, né, disputando, é algo assim muito marcante. Então, vou fazer um esforço danado para estar lá contigo, com toda a sua equipe de organização, para comemorarmos junto a abertura dos Jogos Abertos do Estado de Santa Catarina. Desejo muito sucesso. Obrigado, presidente. Começa do dia 12 ao dia 23, mas a abertura é no dia 14, né? A partir das 19h30, todos estão convidados. Muito obrigado. Prefeito, tudo de bom. Reaberta a sessão. Passamos diretamente à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável à seguinte matéria e essa terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Ofício 29/2023, autoria Tribunal de Contas do Estado, encaminha links de acesso e parecer da Controladoria referente ao relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, terceiro trimestre do exercício de 2023, julho, agosto e setembro.
Votação da redação final do projeto de lei 491/2023, autoria deputado Jerry Comper, institui a Semana do Sapateiro e altera o anexo único da lei número 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 357 de 2024. O autor, o deputado Fernando Krelink. Declara de utilidade pública a geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional de Joinville e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 397 de 2024, autor deputado Antídio Lunelli. Denomina Eduardo Ferreira Horn a ponte do Portal no trecho estadual da rodovia BR-280 na divisa dos municípios de Jaraguá do Sul e Guaramirim e altera o anexo 2º da lei número 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 438/2024. Autor, governador do Estado, altera a lei complementar 668 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela lei complementar 1139 de 1992 e estabelece outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 6/2024. Autor, Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução dos dispositivos legais que menciona em decorrência de decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 7/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução do dispositivo do decreto número 12.826 de 2020, que dispõe sobre o cadastro de intenções de matrícula de crianças de 0 a 3 anos e das que completam 4 anos a partir do 1º de abril do ano em que ocorrer a matrícula no Centro de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Blumenau, do município de Blumenau, em decorrência da decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 8/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução dos parágrafos 1º e 2º do artigo 407 da Lei número 39 de 1964, que aprova o Código de Postura Municipal, com redação dada pela Lei 1878 de 2015, no município de Irineópolis, declarados inconstitucionais em decisão definitiva no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no incidente de inconstitucionalidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nós temos uma matéria extra-pauta, que é o projeto de lei 385/2024, consulto os senhores líderes se podemos incluir na pauta de discussão e votação do dia de hoje, que altera a lei complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Não havendo nenhuma objeção, com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 13/2024, autoria do deputado Sérgio Mota. Declara de utilidade pública a ONG Juntos Somos Mais Fortes de Florianópolis e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Lucas Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 311/2024, autoria do deputado Rodrigo Minotto. Altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação do Grande Oriente do Estado de Santa Catarina para o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, de Florianópolis. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Sérgio Guimarães, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 320/2024, autoria Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Autoriza o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina a doar ao município de Timbó o imóvel que especifica. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Antídio Lunelli, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivanates, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 436/2024. Autor, deputado Matheus Cadorim. Concede o título de cidadão catarinense a Miguel Abuabi. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Matheus Cadorim. Senhores deputados, senhoras deputadas, rapidamente falar sobre o senhor Miguel Abuabi, um paulista que adotou Santa Catarina como seu lar e aqui se tornou um dos maiores empresários do Estado e no ramo da tecnologia, um dos maiores, especificamente no ramo da tecnologia, um dos maiores do Brasil. Criou a DataSul, criou a NeoGrid e defende, dentro do seu instituto, o Instituto Miguel Abuabi, o ensino da teoria das restrições nas escolas e também é um ferrenho defensor da desburocratização, da simplificação tributária no país. Esses são, em poucos segundos, alguns dos muitos atributos que a gente pode trazer para o Dr. Miguel Abuabi, consolidando aí, então, meritoriamente o título de cidadão catarinense, o qual eu apelo aqui aos colegas para aprovarem o projeto de lei. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 12/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução do artigo 20 da Lei Complementar Estadual número 668 de 2015 e do artigo 8º da Lei número 16.861 de 2015, declarados inconstitucionais em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. No incidente de arguição de inconstitucionalidade, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único. Projeto de decreto legislativo 13/2024. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução da Lei Complementar Estadual número 704 de 2017, com efeitos ex nunc, declarada inconstitucional em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 199, autoria deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da aquisição dos materiais referentes às obras da rodovia SC 108, SC 108, em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 200, autor deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das melhorias estruturais da Escola de Educação Básica José Boatê e as ações da referida secretaria para que a demanda se encaminhe em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 235, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, manifestando apelo ao superintendente do DENIT em Santa Catarina para que empreenda esforços para a realização de obras de manutenção da pista da rodovia BR-280, no trecho não duplicado que vai da rodovia BR-101 até a ponte do rio Piraí, município de Araquari, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 236, autor deputado Napoleão Bernardes, manifestando apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional para que apresente emendas na LOA 25, visando iniciar fonte orçamentária para custeio e elaboração dos projetos, licenciamentos e demais procedimentos que iniciem a viabilidade da via litorânea BR-102 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moções 237 a 240. Autor, deputado Gessé Lopes, manifestando a diversos policiais militares aplausos por ato de bravura em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 720 a 727. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra a deputada Paulinha. Mas antes, ouço o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, parabenizando Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, quero apenas registrar a presença hoje, acompanhando o nosso plenário, do vereador Gabrielzinho, eleito vereador Gabriel Carvalho Martins, em Laguna, junto com o empresário Carlos Elias Martins e a assessora Tatiana, que acompanham a nossa sessão aqui nessa tarde. Também o vereador Leandro Mafra, eleito em Canelinha, o mais votado em Canelinha, junto com o pastor Antônio Borba, que o acompanha, da cidade de Canelinha, e também abrilhanta a nossa sessão hoje, nosso querido pastor Renato Carlos dos Santos, lá de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho evangelístico aqui no estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos visitam hoje, prefeitos, vereadores, sejam todos muito bem-vindos ao Parlamento Catarinense. De forma muito breve, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para manifestar a alegria que compartilhamos, eu, deputado Carlos Humberto, hoje, que também até há pouco foi vice-prefeito da cidade de Balneário Camboriú, assim como o deputado Emerson, ex-prefeito de Porto Belo. Nós tivemos hoje a consagração de um trabalho de mais de 8 anos. Nós iniciamos, ainda quando eu prefeita e presidente da ANFRE, um trabalho que perpassou agora a 4ª gestão de prefeitos eleitos. Na presença do governador Jorginho Melo, assinamos um protocolo de intenções que, a partir de hoje, traz o governo do Estado para a participação do Promobis. Senhores deputados, prestem atenção no que é o Promobis. O primeiro financiamento do mundo promovido entre o Banco Mundial e um consórcio de cidades para a realização de obras de mobilidade urbana, ônibus elétricos, corredores exclusivos para a mobilidade regional. E mais que tudo, nós teremos, sim, um investimento de envergadura mundial, que é o túnel submerso entre Navegantes e Itajaí.
um financiamento que foi obtido com esforço, com patrocínio de 11 prefeitos, que na verdade vão se somar agora a 44 prefeitos e 44 vice-prefeitos, eleitos e reeleitos alguns, outros que trocaram os seus mandatos, mas que superaram todas as divergências partidárias e ideológicas a benefício de uma região. Nós teremos aí 360 milhões de dólares de investimento nos próximos anos. E se Deus Nosso Senhor permitir, teremos a subscrição em definitivo desse financiamento, tão logo as etapas sejam cumpridas pelo governo federal, STN, Casa Civil e Senado. É o que nos falta. O nosso esforço será ter estas etapas vencidas e, a partir de março, a contratação desses grandes projetos. Eu digo que vale a atenção das senhoras e senhores, porque a maioria esmagadora dos municípios catarinenses não consegue acessar este recurso, que é barato, tem largo prazo de pagamento, tem efetiva visão de desenvolvimento, porque é isso, o Banco Mundial é um fomentador do desenvolvimento dos países em que ele participa. E hoje nós conseguimos avançar ainda mais com a chancela do governo do Estado. Então eu quero aqui compartilhar esse momento especial com os nobres colegas, mais uma vez enaltecer o trabalho de todos os prefeitos que lideraram essa ação, em nome do Paulinho, prefeito de Bombinhas, e agora, prefeito Marcos de Luiz Alves, que é o presidente do consórcio, deixando também o meu manifesto de gratidão ao secretário Cleverson, que esteve conosco desde o primeiro dia, o Renato, que preside a SC Parcerias, um homem de uma inteligência e de uma habilidade únicas, e também ao secretário Paulinho Bornhausen, que inicia essa trajetória lá atrás conosco. Ainda mais importante é mencionar aqui a gratidão ao governador Jorginho Melo, que chancela esse ato a partir de hoje e abre uma nova oportunidade para que todas as regiões possam também buscar recursos junto ao Banco Mundial. Meu aplauso à ANFRE, que, com muita resiliência, conseguiu superar desafios ideológicos e partidários a benefício de toda a nossa região. E eu me sinto feliz por ser uma das madrinhas, uma das promotoras dessa ação que indubitavelmente vai reverberar desenvolvimento econômico, êxito, numa situação em que se encontramos, deputado Antídio, assolados pela falta de mobilidade regional. A região norte, da qual o senhor também é padrinho, deputado Tiago Zilli, a gente tem observado, ela está em absoluto colapso. Essas obras de mobilidade, que devem se concluir nos próximos 5 ou 6 anos, darão nova vida e esperança para a nossa região. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Massoco, eleito prefeito de Concórdia. Zagalo, velho. Senhor presidente, demais deputados que nos acompanham, nossos cumprimentos. As pessoas que estão aqui no plenário, quero fazer uma saudação muito especial aqui à prefeita eleita, a próxima prefeita, Teril das Antas, a Gil. Parabéns pela grande eleição que se fizesse lá, seu grupo, as pessoas que acompanham, os vereadores. Quero cumprimentar o Puntel, que trabalha junto ao governo do Estado. Também vejo aqui o vice-prefeito de Caibi, que está aqui presente. Também quero cumprimentar o pessoal de Cunhaporã, que está aqui presente, a prefeita, a vice-prefeito. Da mesma forma, a minha saudação ao vice-prefeito eleito, mais um vice-prefeito do PL, lá de Faxinal dos Guedes, o Seco, o vereador Vlad, enfim, os demais que acompanham. Enfim, a todos vocês, nossos cumprimentos. O assunto que me traz essa tribuna nesse momento é realmente fazer um elogio
ao nosso governador Jorginho Melo, pelo brilhante trabalho que vem fazendo frente ao Estado de Santa Catarina, um Estado promissor, um Estado que está tendo superávit nas contas, devido à organização, planejamento, a forma que adotou de trabalhar. E também parabenizar essa casa, aos deputados, aos partidos aliados, enfim, a contribuição que o Legislativo tem dado ao governo do Estado. Ninguém faz nada sozinho. E essa aproximação dos poderes, Legislativo e Executivo, tem resultado em boas ações e bom trabalho, Antídio, que o governo vem fazendo frente ao Estado de Santa Catarina. Ao contrário, nosso Brasil, que infelizmente eu queria estar aqui para fazer alguns elogios. Por mais que nós nos esforçamos muito para tentar encontrar um motivo para elogiar o governo federal, nós temos muitas dificuldades. E trago números aqui. Só no mês de agosto desse ano, 22,4 bilhões de rombo das contas públicas. Esse ano, somente esse ano de 2024, são 99 bilhões de reais de rombo nas contas públicas. E isso vai representar nos municípios, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, vereadores, porque quando tem rombo nas contas públicas em Brasília, é falta de recursos nos municípios. Mas para piorar um pouquinho mais, estatais ligados ao governo federal, vem na mesma linha, sofre o maior rombo do século sob o governo Lula e registram 9,76 bilhões de rombo nessas contas. E aqui eu poderia citar, entre elas, empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios. São mais de 100 estatais, todas com rombos. Vejam aqueles que ainda encontram alternativa de desmerecer o presidente Bolsonaro. Quanto é diferente um presidente e uma gestão de uma como outra. Presidente Bolsonaro, as estatais todas juntas, ao terminar o mandato, conseguiu entregar com 31 bilhões de superávit. Já no governo Lula, em 2 anos, está chegando a 9,76 bilhões de déficit. Há uma diferença enorme. E isso nos preocupa muito. E deve preocupar muito o Senado, o Congresso, porque é necessário encontrar políticas e medidas que venham estancar essa hemorragia. E esse estancamento vai ser necessário com gestão pública. E vai preocupar muito, e fica aqui uma reflexão a todos que escolheram ser presidente, o desgaste que o nosso país vai enfrentar esses 4 anos, mas tomara que passe rápido, e a população tenha consciência, principalmente aqueles que adotaram essa política do voto, do quanto ruim e maléfico está sendo esse presidente, essa gestão do PT para o Brasil. Seria isso, meu presidente. A todos, muito obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Lunelli. Senhor presidente, prezados deputados e deputadas, e aos catarinenses que acompanham o nosso trabalho, nosso boa tarde a todos. Eu entrei na política porque a ineficiência da gestão pública, a falta de respeito ao dinheiro público, a burocracia e o peso crescente dessa conta no lombo de quem trabalha e de quem empreende me geravam bastante revolta. Como prefeito, enfrentei muitos desafios para virar a chave, mas conseguimos, e isso me fez fazer com que ainda com mais clareza que é possível fazer muito mais e melhor e fazer diferente. Mas infelizmente, nós continuamos pagando uma conta absurda pelo descaso do governo do PT com o povo brasileiro. É uma miopia
uma ineficiência, uma incompetência sem fim. Vejam este alerta. O Fundo Monetário Internacional projetou que a dívida bruta brasileira deve aumentar mais de 10 pontos percentuais ao longo do mandato do presidente Lula. Com Lula, a dívida pública passará de 83,9% do PIB no fim de 2022 para 94,7% do PIB em 2026. Um aumento de mais de 10%. E até 2029, a dívida chegará a 97,6% do produto interno bruto. O PIB brasileiro hoje é de 10,9 trilhões de reais e estamos caminhando para que a dívida do governo seja quase 100% desse valor. É uma gastança sem fim e sem nenhum critério. E não adianta o presidente Lula ficar brigando com o Banco Central. Isto é matemática. Quanto mais o governo deve, mais as taxas de juros sobem. E sobem porque ninguém acredita que o governo terá dinheiro para pagar a dívida. Sendo assim, vivemos um clima de especulação, de incerteza, porque ao invés de reduzir despesa, o governo gasta e gasta mais. E a conta, caros catarinenses, é a sociedade, o trabalhador e o empresário que vão pagar. O que temos visto na economia, com este aumento exorbitante da dívida pública, é um fracasso total da política fiscal. Mais uma vez, o PT vai deixar para os brasileiros uma herança de dívida. A relação entre dívida e PIB é um indicador importante para medir a seriedade de um país e comparar a sua situação a outras nações. E o que temos visto em diversas partes do mundo também é preocupante. A receita mais segura seria apostar na credibilidade e na transparência das políticas fiscais e monetárias. Mas não é isso que acontece no Brasil. Se não colocarmos em prática uma política fiscal rigorosa que proteja as famílias mais vulneráveis e não prejudique o crescimento, os ajustes necessários terão de ser bem mais duros no futuro. E o povo brasileiro vai sofrer muito mais. Muitas pessoas estão se iludindo com as projeções de crescimento econômico favoráveis, mas a verdade é que o crescimento econômico, no caso brasileiro, tem sido muito influenciado pelo consumo, o que tem tudo a ver com o aumento da dívida bruta. Ao contrário do que acontece nos países ricos, o Brasil acaba de iniciar um novo ciclo de aumento da taxa básica de juros, o que só reforça a recomendação do Fundo Monetário Internacional. Mais do que nunca, impedir que a profecia do FMI se realize é que a dívida pública consuma todas as nossas riquezas. Requer alinhamento entre as políticas fiscal e monetária. O governo federal enfrenta uma crise de confiança na economia. E essa desconfiança ainda é uma crise econômica, porque não chegou à vida real, mas já está contratada. Os juros pagos pelo governo para rolar sua dívida passaram de 7%, já descontado a inflação. Esse indicador significa um sinal de alerta sobre as finanças públicas. Se não mudarmos a rota, o que acontecerá com os indicadores fiscais quando a economia perder o fôlego? Sabe aquela cadernetinha que a gente tem em casa para controlar as receitas e as despesas? É isso.
é matemática, é responsabilidade com o futuro. Precisamos de governantes que estejam verdadeiramente preparados para administrar o dinheiro do povo. Ou teremos que trabalhar cada dia mais apenas para sustentar uma máquina pesada e ineficiente. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Rodrigo Minotto. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que também nos acompanham nesse momento pela TVA ou pela rádio digital. É uma pena que o deputado Massoco não esteja aqui, até porque entendo e compreendo os elogios que vêm sendo dados ao governo, até porque o nosso estado é composto de várias regiões, a região norte, nordeste, a região do oeste, extremo oeste, o Planalto Norte, o Planalto Serrano, aqui o nosso litoral. E também existe no mapa de Santa Catarina, deputado Thiago Zilli, o sul do estado. O sul do estado que temos aí aproximadamente 38 municípios compreendidos entre a região da Murel, da ANREC e da MESC. Infelizmente, eu trago aqui uma preocupação muito grande. O deputado Thiago tem conhecimento, o deputado Zé Milton tem conhecimento, o deputado Zé Milton, o deputado Júlio Garcia, o deputado Gessé, o deputado Pepe Colasso, o deputado Gessé Lopes também, acredito que tem conhecimento desse fato. É uma grande preocupação que eu venho até vocês expor uma realidade que, infelizmente, tem passado despercebido pelo governo do estado. A ponte do Rio Araranguá, deputado Thiago Zilli. Temos visto por parte do governo, de certa forma, uma negligência, e falo isso com muita tristeza. Não é uma crítica desabonatória, é uma crítica que eu tenho que trazer ao conhecimento do governo, de nós deputados aqui, porque somos 8 deputados do Sul. E todos perguntam o que nós estamos fazendo. O que efetivamente os deputados do Sul estão fazendo para o sul do estado? E eu quero a cada semana trazer um fato ao conhecimento de todos do que vem acontecendo no sul. Essa negligência em relação à execução da 4ª ponte do Rio Araranguá, que foi entregue a ordem de serviço ao final do ano de 2022, e nós estamos chegando ao final do ano de 2024. Deputado Antídio, atendi e ouvi com muita atenção a sua fala, louvável, interessante e importante. Nós estamos aqui, enquanto deputados, para demonstrarmos a nossa capacidade de entender que o dinheiro público tem que ser bem investido e que traga resultado a todas as pessoas do nosso povo catarinense, através de ações importantes do governo e que traga o desenvolvimento econômico, social, cultural, educacional das nossas regiões. E eu falo isso porque esse exemplo da 4ª ponte sobre o Rio Araranguá, que deveria ser um marco de progresso e uma solução para os problemas de mobilidade e tráfego da cidade de Araranguá e também das comunidades vizinhas. Esse projeto foi prometido, discutido, foi iniciado e encontra completamente estagnado. E por que, nesse momento, a minha fala e a minha revolta? Deputado Antídio, o senhor que é um empresário de sucesso, o senhor sabe, assim como o Thiago, que é empresário, que não existe desenvolvimento econômico e social se não houver investimentos em infraestrutura necessária para isso. A cidade de Araranguá está perdendo um investimento na ordem de 1 bilhão. Deputado Antídio, eu acho que entende o que é esse valor. 1 bilhão de investimentos pela falta da execução desta ponte. Olha só o que representa essa ponte.
Essa ponte representa um crescimento econômico sustentável e importante, e não é somente para Araranguá, é para toda a nossa região do extremo sul catarinense e do sul do estado. Existe um projeto importantíssimo para a cidade de Araranguá, e esse projeto está parado, e não pode ser executado se não tiver a garantia do governo para que seja executada essa obra tão importante. Matérias lá do início de 2022, 2023, onde existe hoje a balsa do rio Araranguá, essa ponte está lá com várias vigas, foi iniciada e parada. Uma obra que deve custar em torno de um pouco mais de 20 milhões de reais. E por 20 milhões de reais nós estamos perdendo e atrasando investimentos de 1 bilhão de reais. Eu tenho certeza que qualquer deputado aqui que tivesse a possibilidade de ter na sua região um investimento dessa envergadura e dessa natureza, ficasse calado aqui. Independente de ser ou não ser governo, a gente tem essa autonomia de falar, porque é nosso dever e nossa obrigação de atuar, fiscalizar e cobrar. Eu quero destacar esse ponto para que haja por parte do governo pelo menos uma justificativa plausível, porque infelizmente isso está tendo um atraso significativo no desenvolvimento daquela cidade. Outro fato importante e relevante, e não menos interessante de destacar, é que houve, em setembro de 2022, pode passar a imagem, o Teatro Célia Belisária de Souza, um patrimônio cultural do nosso estado de Santa Catarina e da cidade de Araranguá, pegou fogo. Olha aí, pegou fogo. Em setembro de 2022. Bom, o governo iniciou, tem que ajustar as contas, tem que ajustar a administração. A Assembleia Legislativa fez tudo e faz tudo o que é possível para fazer com que o governo ande, que o governo acelere. E olha só, pegou fogo. Patrimônio público de responsabilidade do Estado. 2022, sabe para que está sendo usado esse local? Usuários de drogas, prostituição, e nada é feito. Olha só, cadeiras estofadas bonitas, um teatro que representa a história, não somente da cidade de Araranguá, mas da região, está numa situação calamitosa. É isso, deputado Thiago Zilli. Senhor presidente, deputado, eu queria te parabenizar pela fala, pelas obras que nosso Sul merece tanto. Estamos tendo a presença do prefeito de Araranguá, que está ali, o prefeito César, a vereadora do Arroio do Silva, Grace, que faz um grande trabalho. E eu acho que a nossa região precisa desses investimentos, e só registrar a presença do prefeito, do secretário que está junto, que estão nos prestigiando com a presença deles aqui na Assembleia. Obrigado e parabéns, deputado Rodrigo Minotto. Precisamos muito da tua colaboração, da tua ajuda também, deputado Zilli, nessa defesa, porque esse espaço, que antes era um ponto de encontro para a cultura, para a arte, hoje está abandonado, à mercê desse descaso. Em vez de ser recuperado e devolvido à sociedade, ele foi transformado realmente em um ambiente, um dormitório de andarilhos, em um local de consumo de drogas. Por isso, é necessário a gente chamar a atenção de um fato relevante e importante como esse. São duas situações, duas só, hoje, duas situações. Semana que vem, na outra semana, cada semana é mais duas situações. A obra da SC 108, que não pode parar, a gente teve recentemente uma audiência com o secretário Gerri, que de pronto atendeu a solicitação da bancada do Sul, trouxe um relatório de que a obra, que tem 3 lotes, liberado o lote 1, lote 3.
Desde 2022, 5% da obra executada. 5% da obra executada. 2 anos. 2 anos até então. Mas é só um alerta daquilo que a gente pode e deve fazer como parlamentar que representa o Estado, que representa todos aqueles que confiaram o voto de confiança, para que nós aqui dessa tribuna possamos cobrar, possamos trabalhar para o desenvolvimento do nosso Estado, da nossa região da qual representamos. Faço essa fala com muita tristeza, mas posso, na próxima semana, vir fazer outra fala com muita alegria. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.